Olá pessoal, boa noite a todos. Prazer tê-los conosco em mais uma live da Imobiliária 10 e também em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. É um prazer enorme tê-los conosco. Meu nome é Luciano Castilhos e mais uma vez nas nossas lives. Desta feita um pouco diferente, nós estávamos fazendo as nossas lives todas as quartas-feiras. Nós optamos então, devido a alguns pedidos, a mudar a nossa live para quinta-feira. É um dia melhor para todos. O horário continua o mesmo. E para este tema tão importante, nós convidamos um convidado muito especial para estar conosco. Que tema é esse, Luciano? Contabilidade para cuidar bem e garantir o sucesso do seu negócio. Para este tema, nós convidamos Miguel Medeiros, diretor da Organite Contabilidade, que já está conosco aqui nessa noite para participar da nossa live. Nós queremos, então, receber o nosso Medeiros, diretor da Organite Contabilidade. Miguel, boa noite, meu amigo, tudo bem? Alexandre, tudo bom? Tudo ótimo. Para quem não sabe, o Miguel, nós nos conhecemos já há cerca de 15 anos. Ele é o meu contador. Estamos juntos há bastante tempo, né, Miguel? O Miguel aceitou participar conosco dessa live de hoje. E um tema bastante interessante, um tema que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, né? Nós imaginamos, às vezes, que contabilidade ela diz respeito somente às empresas. Eu acho que o Miguel hoje vai desmistificar um pouco dessa história. Mas vamos aproveitar que o protagonista já está conosco aqui, Miguel. Miguel, antes de mais nada, te apresenta, Miguel. Quem é Miguel Medeiros? Fala para nós aí. Olha, eu comecei a trabalhar com contabilidade em 98, no escritório aqui da família, era do meu pai, né? E aí fui fazer contabilidade na ACM, em Porto Alegre, né? Me formei em contabilidade, sou pai de 2 filhos, da Micaela e do Enzo, casado. Depois assumi o escritório em 2006, né? Quando meu pai se aposentou, tá? Ali por 2010 comecei a fazer cerveja. Não sabia, foi cervejeiro, Miguel. Olha só, essa aí eu estou sabendo hoje, hein? Aí me formei em Química depois, fiz o técnico em Química por causa da cerveja. Que legal. Tá? Começo desse... Não, agora foi no segundo semestre agora, iniciei Gestão de Inovação e Empreendedorismo na Uniriter aqui, por causa do trabalho, né, e das novas demandas que a contabilidade está tendo, né? Que é uma parte mais consultiva junto aos clientes, não só envio de declarações. E ano passado também comecei na ETAD a teologia. Só que agora, que legal. no começo dessa pandemia, eu dei uma parada na teologia. Quero voltar agora, fim do ano. Vou ter que fazer uma live depois sobre teologia aqui então, né, Miguel? Para tu falar um pouco para nós aqui. Miguel, tu tá na Organite. A Organite, a gente trabalha juntos já há bastante tempo. Francamente, eu não sabia um pouco da tua história pessoal, não sabia. A gente fala sempre de negócios, fala sempre da área de administração, nunca para falar desses assuntos mais pessoais, né, Miguel? Mas uma coisa eu sei, que a Organite ela tem 50 anos, é verdade isso, Miguel? Quem é a Organite? Fala um pouco sobre a história, esses 50 anos aí, meio século praticamente, né, de Organite. Meu pai começou em 1970, e esse ano, agora em março, quando começou essa pandemia toda, aí a gente fez 50 anos, não deu para comemorar ainda, né? E ele se aposentou ali por meados de 2006, mas até hoje está por aí, né? E é um escritório familiar, né? Passou de pai para filho, já está na segunda geração. Tu conhece bastante, né? Conheço a família inteira. O escritório o ambiente é muito agradável, né, Miguel? Teu escritório é muito agradável. Vocês estavam numa casa, agora foram com um prédio ali na Venâncio, né? Sim. Já passamos por alguns lugares, mas daqui a pouquinho nós já vamos ter a sede própria já. Que bom. Miguel, defina para nós aqui, para os nossos ouvintes dessa live, defina para nós contabilidade. Afinal de contas, o que é contabilidade? Tem muita gente que não entende muito esses termos, né? São termos muito técnicos. Eu vou te falar, eu terminei recentemente o MBA, que nós tivemos uma cadeira especificamente de contabilidade, e é bem complexo essa questão, né? Explica de forma didática para nós, de fato, o que é a contabilidade? Olha, na teoria, a contabilidade é a ciência que ela estuda o patrimônio,
tá? E anota os fatos. Luca Paciolo, que é o pai da contabilidade, lá na Itália, ele viu a necessidade de tratar a empresa dessa forma, uma organização em personalidade jurídica dessa forma, separando em ativo, passivo, em obrigações, direitos, e criou essa ciência, né? Sim. Onde se controla o patrimônio das empresas e algumas coisas a mais, né? Na prática, o que acontece? A gente faz o envio das obrigações para o governo, apuração de lucro, prejuízo, departamento pessoal, fiscal. Sim, legal. Antes da gente continuar aqui, deixa eu cumprimentar o Rogério, né? Rogério, nosso diretor de marketing conjunto, né? Nossa, de mais várias empresas, nosso querido amigo Murilo Arjona. Nós temos que pensar naquela live lá sobre aquisição e construção, né? Obrigado, o filósofo está com a gente aqui. Enfim, tem bastante pessoas entrando conosco aqui, tem pessoas que certamente o Miguel convidou aqui, os nossos conhecidos, nossos clientes. É um prazer tê-los todos conosco em nossa live. Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltada diretamente para esse negócio. Contabilidade, eu te disse para ti que eu tive lá no MBA uma cadeira de contabilidade e se não me falta a memória, 2 a 3% da população gostam das científicas, né? A grande maioria migra para as humanas. E nas empresas, nós geralmente tendemos a focar nas questões de pessoas, nas questões do marketing, nas questões operacionais todos os dias, que são mais próprias, né, da grande maioria das pessoas. E nós deixamos de lado a contabilidade, né? E eu queria te perguntar o seguinte, evidentemente que essa é a tua área e não tem como fugir disso, né? Qual é a importância da contabilidade, não só na vida das pessoas, mas também na vida das empresas, tendo em vista que, por vezes, nós deixamos a contabilidade de lado, né? Por vezes, nós achamos sempre que a contabilidade é o dinheiro que está no bolso, né? O dinheiro entra no bolso e sai pelo outro, mas nós não nos preocupamos com isso. Qual é a importância da contabilidade nas nossas vidas? Eu costumo dizer que a empresa que não tem contabilidade, que ela não tem gestão, tá? Ela quebra. A empresa que não tem gestão, ela quebra. A empresa que ela tem gestão, no momento ruim, ela simplesmente fecha. Porque o cara sabe, ele tem a empresa na mão, ele sabe o ponto de equilíbrio dela, né? Ele sabe quanto ele tem que faturar para ela dar lucro e quanto ela tem que faturar para ela zerar, né? Então, claro, normalmente quem faz a contabilidade é o contador. O empresário, ele faz o acompanhamento financeiro e manda isso para a gente traduzir em linguagem patrimonial. Então, 90% das empresas que eu vi quebrarem até hoje são empresas que não têm esse tipo de controle. Aquele empresário que tem o caixa da empresa no bolso, né? Que controla isso de forma muito fraca. Isso é uma empresa que não vai muito longe, né? É uma pena, mas é que a gente tem aqui no Brasil isso eu já vi na prática de gente que vem junto a nós abrir empresa, o empreendedor por necessidade, tá? Aquele cara que sabe tudo de uma atividade, aquele cara que ficou 30 anos numa empresa, aí ele ficou desempregado e quer abrir uma empresa naquele ramo. Então, esse empreendedor por necessidade é uma coisa muito complicada, porque ele pode saber tudo da área operacional, agora gestão e administração não é com ele. Né? A mesma coisa que tu lá na imobiliária pegar o melhor vendedor e querer tornar ele um gerente se ele não é um líder, se ele não é um gestor. Né? Então tu vai perder um baita vendedor, né? E transformar ele num mau gerente. Então esse é o problema, claro, além dos problemas da nossa carga tributária, da nossa burocracia, que é gigantesca aqui no país, né? Mas um dos maiores problemas que eu vejo isso é o empreendedor por necessidade, né? É complicado. Sem sombra de dúvidas, isso acaba acontecendo, né? É aquela velha história, a gente cai de paraquedas
de paraquedas e acabamos, muitas vezes, não tendo uma instrução adequada, né? E o próprio contador não pode ajudar, muitas vezes, porque as pessoas não deixam, né? Não buscam os contadores. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Qual é a diferença da contabilidade empresarial para a contabilidade pessoal? Tem uma diferença nisso? Via de regra, as pessoas acabam confundindo isso, né? Eu posso aplicar as ferramentas da contabilidade na minha vida pessoal ou só na minha empresa? Com certeza, tu pode aplicar o controle financeiro e deve na tua vida pessoal até para separar ela da tua vida empresarial. Uhum. No meio jurídico tem a confusão patrimonial, que é onde a fiscalização usa a confusão patrimonial como meio para desqualificar a personalidade jurídica da empresa e juntar tudo com o patrimônio do sócio. Porque o sócio, um exemplo de uma sociedade limitada, ele tem o patrimônio dele pessoal de alguma forma blindado, separado do patrimônio da empresa. Mas juridicamente essa separação termina quando se classifica a confusão patrimonial. E quando é que acontece a confusão patrimonial? Quando se junta tudo, né? Quando não se separa o pessoal e o empresarial. O que é o normal? O normal é o empresário ter o seu prolabore. E ali do seu prolabore ele ter o seu controle pessoal na sua vida financeira pessoal e a empresa ser uma coisa separada ali com a sua receita, suas despesas e seus controles. Então é de suma importância separar as duas coisas. Interessante. Ó, Miguel, o Rogério está dizendo que aprendeu contigo essa questão de confusão patrimonial, né? O Abraão Couto entrou conosco aqui. Boa noite, Abraão. A Cris está com a gente. Enfim, o Nicolas, a Noeli. Obrigado pela presença de todos. É mais ou menos, então, essa questão da confusão patrimonial. Eu vou usar um exemplo aqui meio tosco, né? Mas vamos ver se ele vai funcionar aqui, Miguel. Me ajuda, tá? É mais ou menos aquele picolezeiro que sai para vender 20 picolés a R$1 cada picolé. Ele vendeu, no final do dia, ele olha, ele tem R$20 no bolso. Ele diz, poxa, eu tenho R$20, agora eu estou com dinheiro. E aí ele vai gastar aquele dinheiro, mas no outro dia ele não tem para comprar. Na verdade, o dinheiro dele não são os R$20, né? Talvez o lucro dele fosse R$1, fosse R$2, né? Porque os outros 19 ou 18 ele tem que comprar mais picolé para poder lucrar no outro dia. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. É a separação do patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio. Enquanto não houver isso, e hoje existem muitas ferramentas para isso, né? Hoje tem aplicativos que tu baixa no celular que são gratuitos. É isso que eu ia te perguntar, Miguel. Na verdade, exatamente o que eu queria, já que tu tocou nesse assunto, então eu vou te fazer uma pergunta que, na tua opinião, a gente precisa entender aqui, até porque o tema é a contabilidade para cuidar bem e para garantir o nosso sucesso. Ou seja, no fim do dia, é saber fazer conta. Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar mais de 1.000. Aliás, eu tenho que gastar menos de 1.000, né? É mais ou menos isso. E para fazer isso, eu vou precisar ter uma visão do que eu gasto. Eu falo por experiência pessoal, né? Tu vai gastando no fim do dia, tu gasta com lanche, com almoço, né? Tu vai no barbeiro, tu abastece o carro, tu vai ao mercado e tu acaba gastando e tu não sabe quanto tu gastou, tu não percebe. Se a gente colocasse numa planilha, por exemplo, a gente ia ter o tamanho e a dimensão dos gastos que nós temos. Nós vamos comparar com o que nós ganhamos, nós vamos ver no final do dia que não fechou a conta, né? Isso é um problema sério. Então, eu queria perguntar, na tua opinião, como é que a gente faz para fazer de fato essa separação, né? Essa separação contábil, né? Entre as nossas empresas ou a nossa vida pessoal? Como eu organizo a minha vida pessoal e como eu posso organizar a minha empresa? Existem ferramentas para isso? Bom, tem a própria planilha que tu citou, né? Que é a forma mais simples de se fazer, mas hoje também tem aplicativos no celular, o Vale Ouro e alguns outros que tu baixa de forma gratuita para tuas contas pessoais. Então a chave é fazer o quê? É anotar tudo. Botou gasolina, anota ali, gasolina pessoal. Separar a gasolina pessoal da gasolina do trabalho, né? Que é da empresa. E tem também sistemas em nuvem de gestão empresarial. Tem como exemplo aí o Nibo, o Conta Azul, que são sistemas que fazem muito mais que a planilha, porque
É a gestão financeira em nuvem da tua empresa, com emissão de nota, com contas a pagar e a receber, com várias outras coisas que tem, inclusive, algum tempo ali de teste gratuito, e que o custo deles é R$ 59, R$ 69 reais por mês, aonde tu não tem o controle da tua empresa, da tua atividade, engessada numa planilha, num computador. Tu tem ali em nuvem, onde o sócio vê em qualquer lugar do Brasil, né? Então, hoje a tecnologia está ajudando muito nisso. E de forma acessível. Tu imagina 59, tem o Bling, que eu acho que é R$ 29 reais, é um sistema simplesinho, mas em nuvem por R$ 29 reais. E o importante é separar tudo, né? Pessoal, empresa e anotar tudo. Se anotar tudo, tu sabe o que é teu pessoal, o que é da empresa, quanto a empresa tem que faturar para ter o ponto de equilíbrio, quanto ela tem que faturar para dali para frente ter lucro e realmente tu tá ganhando alguma coisa, né? Eu já tive casos de clientes que não faziam o controle financeiro e que o cara faturando 100 mil reais, o cara tinha lucro. O cara triplicou a empresa, faturou 300, 400 mil reais, o cara começou a ter prejuízo. Porque era dinheiro entrando, saindo, a capacidade administrativa dele com a empresa maior era muito menor, ele começava a perder dinheiro. E aí hoje ele faturando 80, 100 mil reais, o cara tá faceiro da vida. Que interessante, né? Eu vou falar por experiência pessoal, Miguel, muito importante essa tua observação, né? Eu baixei um aplicativo, que eu não me lembro o nome, hoje eu não tenho mais, que era de gasolina, para saber quanto eu abastecia todo mês. E eu ia colocando ali, e aí eu comecei a anotar ali. E depois eu peguei um outro aplicativo e ia colocando as minhas despesas diárias, as semanais, e aí no final o aplicativo, ele exatamente esse que tu falou, ele te dá um número. Eu fiquei apavorado com o que a gente gasta por dia, né? Então, exatamente essa contabilidade que a gente tem que buscar. Eu não sei se a gente acaba não fazendo para não se assustar, é mais ou menos fazendo como o avestruz faz, né? Colocando a cabeça dentro do buraco e deixando o corpo para fora. Evidentemente que olhar números, talvez nós não fomos preparados para isso, mas é uma das tarefas mais importantes, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a conta não fecha, né? Se eu ganho menos e eu gasto mais, eu vou ficar no vermelho, eu vou acabar entrando em colapso, né? Então, eu acho que esse teu trabalho, essa tua dica é fantástica, do aplicativo. Tem o maior aplicativo do mundo hoje, que chama-se Excel. Uma simples planilha de Excel resolve muita coisa. Coloco os meus gastos e coloco aquilo que eu ganhei. E aí, no final, eu vou ver, né, se isso vai dar certo. E as finanças, ainda mais nos dias de hoje, né, elas têm que estar na ponta do lápis, né, Miguel? Tu sabe que eu já falei com vários empresários que me relataram o seguinte, ó, eu não tiro nada da empresa para mim. Daí tu tem que ficar olhando para a cara do cara e, tá, mas e tu come como? Tu vive como? Como é que tu paga a tua luz? Claro, o empresário, ele tira tudo direto da empresa e não anota. Aí quando vê o teu caixa está diminuindo, o teu estoque está diminuindo, tu já está com alguma conta da empresa atrasada, porque o teu padrão de vida não condiz com o prolabore que a empresa poderia te pagar, né? Inclusive, a maioria dos empresários que a gente viu quebrar foi isso. É o cara que começou com uma atividade empresarial... Começou só um pouquinho. Desculpa. O cara não, foi nada. Atividade empresarial... Tá no escritório é isso, é dinâmica. Essa é a vida privada, né? É direto. Escritório é dinâmico, tá bom? O cara começou com uma atividade empresarial, começou a ganhar corpo, começou a estar bem ali na atividade, botar funcionário em estoque. Aí o que o cara fez? Construiu a casa dos sonhos dele. E aí começou a atrasar uma coisa. Tu imagina o cara que não tem o financeiro da empresa e o pessoal separado, que em janeiro agora fez alguma coisa, uma casa, comprou um carro bom e tirou o valor do caixa da empresa. E agora tudo deu uma caída. É. Então, por isso que é importante ter isso muito bem separado, né? É verdade. Mão que poupa é mão que não pede. Isso eu aprendi há muito tempo, né? Mão que poupa é mão que não pede. E nós, brasileiros, nós temos uma enorme dificuldade de poupar, de guardar. Tanto é que o nosso sistema foi feito para endividamento. Nós sabemos muito bem nos endividar, ou seja, cabe na prestação? Sim, cabe. Nem que eu pague 2 ou 3 vezes, mas eu vou me endividar a longo prazo. Diferentemente do americano, por exemplo, que tem um grande poder de poupança. Não vale dizer que ele ganha mais,
Não vamos olhar por esse lado, ele consegue poupar, ele consegue economizar, né? Mais uma vez, nós queremos agradecer aqui, então, a presença do meu amigo Miguel Medeiros, diretor da Organite, escritório com 50 anos de mercado de contabilidade. Um prazer estar falando com o Miguel aqui. Obrigado também pela presença de todos, o Abraão, o João Nielsen, meu amigo. O Rogério aqui está dizendo que o duro é disciplina, realmente. Ter disciplina, né, Miguel? É bastante difícil para anotar todos os gastos, mas pelo jeito não tem o que fazer, tem que anotar. O problema de tudo isso é que no final tu vai te assustar com o que tu gastou, tu vai ficar perplexo, aquele número enorme, 3, 4, 5 dígitos de gastos e o que entra do outro lado é bem menor, né? E eu preciso lembrar a todos vocês que essa live é uma live promovida pela Imobiliária 10 em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. Hein? Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais no www.imobiliaria10.com.br. Lá está o nosso Facebook, lá está o nosso Instagram, lá está o nosso canal no YouTube. Miguel, o que tu acha, Miguel? Tem solução para isso ou não tem? É só organizar, como diz o Rogério, né? O duro é apontar tudo, não tem o que fazer. Apontar tudo, controlar e saber até onde a tua empresa pode te pagar, né? Até onde a tua empresa pode gastar. Uma coisa que eu falo quando o pessoal vem abrir empresa é que tu pode botar no contrato social que a tua empresa tem que ter uma quantidade X de reserva de lucro para os meses posteriores. A tua empresa sempre ter um percentual de reserva de lucro. Mas é muito difícil educar o pessoal para isso, né? Normalmente o sócio chega o quê? Chega fim do mês, tem valorzinho ali em caixa, pega e leva, né? E justamente o controle contábil ele serve para isso, serve para mostrar que fim do mês tu tem obrigações a pagar. E aí tu imagina se a tua atividade ela tem algum problema, que nem foi agora, começo do ano com todo mundo, né? Mas a solução disso é a educação, né? Sim, é verdade. Educação financeira. Miguel, tem uma pergunta aqui também da Cris, tá? Ela fez uma pergunta bastante pertinente, né? Considerando um resultado positivo da empresa, né? Vou dizer que é uma empresa que dá lucro. Ela está fazendo uma pergunta bem interessante aqui. Qual seria o percentual razoável, o percentual mais adequado para a gente ter um prolabore dos sócios ali na tua empresa? Vamos considerar que é uma empresa de um sócio só. Existe um percentual, existe uma equação para isso? Exatamente não. É bom, dependendo das despesas da tua empresa, tu mensurar uma quantidade de meses que tu tenha que ter de reserva para essas despesas. Ó, eu tenho um custo fixo mensal de 20 mil reais. Então, eu ter 2, 3 meses dessas reservas na empresa, porque se acontecer de 1, 2, 3 meses fraco, tu não precisa ir a banco, pagar juro caro. Entende? O importante é ter alguma reserva para a atividade, para não precisar ir a terceira e a agiota, banco, que o juro vai lá em cima. Ainda mais cheque especial também, né? É verdade. E eu falo por experiência própria, né? Quando a gente montou uma empresa há muitos anos atrás, né? E hoje, aumentando os negócios, quando tu monta um negócio para ti, ou seja, tu estava numa empresa que tu tinha um X de ganho, vamos dizer que estava lá, ganhava 5 mil por mês, né? E o teu custo fixo era 5 mil. Então, tu ganhava 5 e gastava 5. Agora, tu monta uma empresa e tu não ganha mais aqueles 5. E tu vai começar a gastar 5. Tu gasta 5 na empresa e tem mais os teus 5, ou seja, teu custo passa a ser 10. Essa é a conta que muita gente não faz, né? Eu acho que a literatura fala bastante dizendo que quem monta uma empresa tem que ter caixa para mais ou menos um ano, né? Que a taxa de retorno vai vir em algumas empresas um ano, 18, 24, às vezes até 36 meses, né, para ter o break-even da empresa, para começar a ter um retorno, enfim, às vezes isso demora bastante, né? E essa conta muitas pessoas não fazem, ou seja, eu tenho a minha despesa pessoal, que praticamente continua a mesma, e mais a despesa da empresa. E se eu contar que nos próximos meses eu vou ter essa dupla despesa, que é em dobro, né, eu posso dar com os burros na água, por exemplo, né? Isso depende de atividade para atividade, né? Por exemplo, loja, né? Loja tem um aumento de faturamento ali até dezembro, principalmente aqui na região metropolitana. Aí janeiro e fevereiro, até o começo das aulas, cai lá embaixo.
Então, cada atividade ela tem uma particularidade de sobe e desce de receita, né? Então, Sim. claro, um ano seria ótimo, né? De tu ter de caixa. Mas normalmente o empresário não aguenta tudo isso, né? É verdade, é verdade. Mas tem que estar preparado, né? Tem que estar Claro. preparado. Por isso que a taxa de mortalidade das empresas é absurdamente alta, né? A gente não quer na live entrar em detalhes muito técnicos, até para não perder um pouco dessa informalidade. Mas o assunto aqui é vasto, né? Miguel, para a gente não fugir aqui, não fugir do tema imobiliário, a gente vai continuar aqui no tema contabilidade para o sucesso dos nossos negócios, da nossa vida pessoal, mas eu quero só voltar um pouquinho aqui para o tema imobiliário, tá? Eu queria que tu falasse para a gente o que é lucro imobiliário. Defina para a gente um pouco de lucro imobiliário, que eu acho que é muito importante. Tem alguns corretores olhando essa live, alguns empresários também, e algo muito importante. Que história é essa? O que é lucro imobiliário? O lucro imobiliário é o valor do que sobra da diferença do valor que tu pagou pelo imóvel, mais as despesas de benfeitorias, menos o valor da venda. Tá? Desse valor, tem um percentual, que normalmente é 15%, que tributariamente a gente chama de ganho de capital. Se tu for olhar aí na legislação tributária, isso se chama ganho de capital para a Receita Federal, né? Normalmente, esse valor a se pagar é 15% quando tu tiver um lucro de até 5 milhões na venda do imóvel. Tá? Existe caso de isenções. Tá? Por exemplo, tu tem um bem imóvel único e o valor dele é até 440 mil reais. Então, mesmo que tu pagou 200 mil por esse imóvel e vendeu por 439, não tem ganho de capital, não tem lucro imobiliário a se pagar. Existe o lucro, mas ele é isento. Tá? Outra forma de não pagar isso aí, em até 180 dias comprar um outro imóvel. Tu comprou um imóvel por 600 mil, vendeu por 1.200.000. Se em 180 dias tu comprar outro de 1.200, não precisa pagar também. Outra coisa, coisa que o pessoal erra muito, em questão de herança. Tá? Quando tu recebe um imóvel de herança, vamos supor, o teu pai ou teu avô comprou esse imóvel por 100 mil, 10 mil reais, vamos dizer assim, há 50 anos atrás. Tá? E tu opta para ter menos despesas de cartório e despesa de transmissão, tu opta por fazer esse recebimento lá no inventário pelos 10 mil reais. Tu não atualiza esse imóvel a valor real para economizar taxa e imposto de transmissão. Só que a hora que tu vender, tu vai ter que apurar o ganho de capital. Vamos supor que esse imóvel foi para 600 mil reais. Tu vai ter que pagar 15% sobre 590 mil reais, ou seja, vai ficar muito mais caro. E a gente vê isso aqui na contabilidade na hora de fazer a declaração. Porque daí o cara diz, não, eu recebi o imóvel, mas ele já valia, quando eu herdei, ele já valia 300 mil. Eu digo, tá, mas quanto é que ficou lá no documento da herança, lá no inventário? Ah, ficou pelos 10 mil porque a gente optou fazer isso para não gastar muito. Então agora vai ter um valor de lucro imobiliário, que vocês chamam, né? Um ganho de capital muito alto. Então tem que cuidar muito na herança, que o pessoal se confunde muito. E por isso que é bom ter um contador de confiança para tentar entender isso. Porque tem um segredinho aí, não tem, Miguel, para me atualizar esse valor aí? Não tem uma pegadinha que eu posso ir melhorando todo ano esse valor ou não? Claro, tu pode todo ano ir fazendo a benfeitoria. Toda benfeitoria que tu fazer no imóvel, reforma e manutenção, tu vai aumentando anualmente, vai anotando isso e aumentando anualmente no imposto de renda e agregando no valor do imóvel. Tu entendeu? Só que tem que ter os comprovantes dessas despesas. Senão, se um dia esse aumento, ou quando tu for vender o imóvel e isso for objeto de fiscalização, a primeira coisa que a fiscalização pede são os comprovantes de material e mão de obra. Senão, a fiscalização descaracteriza totalmente esse aumento no patrimônio, para diminuir o imposto. Eu sei disso porque tu me ajudou agora a fazer uma atualização, né? E tinha que ter, tu tem que ter receita para isso, né? Receita para isso.
e tem que ter comprovante, evidentemente. Mas é interessante, quem tem imóvel nessa condição, tem um deslocamento de preço muito elevado, é importante atentar para isso, né? Se tem renda compatível com essa atualização e, de fato, vai fazer essa manutenção, é importante fazer, é importante colocar, porque se daqui a pouco tu tem um deslocamento de 300 mil reais e está pagando 15% sobre 300 aí, e sempre podia ter feito algumas atualizações que iriam te beneficiar nessa questão. É muito importante e tem muita gente caindo nessa pegadinha, né? Exatamente. Quem tem imóvel adquirido até 1969 tem 100% de isenção e tem uma tabela de desconto de quem comprou imóvel de 88 para baixo. De 69, quem comprou em 69 tem 100% de isenção e quem comprou até 88 tem 5%. Então, entre esse meio tempo, tem uma progressão ali de desconto, que pode ser usado na hora da venda do imóvel para desconto do imposto, né? Ótimo, ótimo. Obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Obrigado pelas perguntas, né? E obrigado aqui, Rogério, a Marivânia, Mari, mãe do Léo, Cleusa, prima, Cris, nossa advogada, enfim, Mariana, Claire, Venturi. O Abraão Couto está fazendo uma pergunta aqui bem interessante. Não sei se está enxergando aqui, mas tem uma pergunta do Abraão aqui. O Rogério também está falando da importância da contabilidade nas nossas vidas, né? E aí o Abraão faz a seguinte pergunta, tá? Qual a importância de analisar o capital social de uma empresa em que nós estamos contratando com ela, ou seja, que nós estamos fazendo negócio com essa empresa? É de suma importância. Por quê? Por que a gente vê no nome de uma empresa limitada no final? Porque o que quer dizer isso? Que o patrimônio do sócio ele é garantia perante terceiros limitado ao capital da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a empresa tem um capital de 50 mil, se a Organite Contabilidade tem capital de 50 mil, quer dizer que o Miguel pegou 50 mil para constituir a Organite Contabilidade e que se acontecer alguma coisa com o Miguel, que o Miguel ficar devendo para terceiros, 50 mil é o que o Miguel responde com o patrimônio dele perante terceiros. Ou seja, quanto maior for o capital social da empresa, mais os sócios respondem com os seus bens patrimoniais. Interessante, boa, boa, boa. A Cristiane está perguntando aqui se ela pode comprar mais de um imóvel de 440 mil e não ter tributo? É para um ou para vários, até 440 mil? Não, esse benefício dos 440 mil reais pode se usar a cada 5 anos. Tem um prazo então, né? Não dá para gente, aplicar essa máxima aí. O leão tá voraz, né, Miguel? Ele não passa nada, né? Exatamente. Então é só a cada 5 anos. Tem mais uma pergunta aqui do Abraão, tá? Qual a responsabilidade... Deixa eu ver aqui. Não estou enxergando. Eu não estou enxergando direito que a pergunta, eu acho que estou ficando meio cego aqui. Mas antes que eu me esqueça, Miguel, eu quero fazer uma pergunta, eu já olho a pergunta dele aqui de novo. Eu quero te perguntar do DIMOB. Isso é só para imobiliária ou os corretores em avulso devem também preencher o DIMOB? Ou só para empresas constituídas? Pelo que eu saiba, é para quem tem CNPJ. Quem tem CNPJ, a empresa constituída, é obrigada a enviar a DIMOB, né? A DIMOB é uma declaração que a imobiliária é obrigada a fazer com as informações das suas movimentações, né? Ou seja, ela tem que informar quanto o inquilino pagou por ano de locação, ou seja, todas as informações referentes às movimentações junto aos inquilinos e vendas têm que ser informadas na DIMOB, né? Boa, boa. A DIMOB nós preenchemos aqui também, né? A DIMOB a gente acaba preenchendo aqui imobiliária. Imobiliária tem uma grande responsabilidade, nós levamos isso a par e passo todo ano, né? Nós acabamos preenchendo esse demonstrativo, né? Que é a declaração de atividades imobiliárias, né? Então é bastante importante. Miguel, com tanta experiência que tu tem no mercado
contabilidade? Eu sei que tu é um cara ativo nesse mercado, participa de congresso, está sempre estudando, né? Pela tua própria formação e a natureza da tua impaciência acerca dos estudos, eu sei que tu é um cara que gosta disso, né? Eu queria que tu falasse para mim qual é o principal erro dos empresários ou das pessoas comuns acerca da contabilidade. O que bate mais aí no teu escritório que tu vê, e tu acaba não falando, né? Mas tu conhece a contabilidade de todo mundo, né? Qual é o principal erro na tua opinião, Miguel? A falta de controle. A falta de controle, a falta de gestão, a falta do querer aprender, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas para os clientes e mesmo falando, às vezes a pessoa não aceita certas coisas, né? Mas no mais é a falta de controle financeiro mesmo, porque quando tu não tem controle financeiro numa empresa, numa organização jurídica, tu não tem nada, daqui a pouco tu não paga uma conta, né? Então, sem controle financeiro, a empresa é uma pessoa física disfarçada. Sim. Essa responsabilidade é bastante importante, né? Eu acho que essa atenção nós temos que ter. Nós temos que ter, sem sombra de dúvidas, né? Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta, então, que eu estou há horas para fazer para ti, aí eu quero fazer agora em público, tá? Que tu explicasse um pouco para nós, aqui na Aureliano, se eu não me engano, tem um prédio marrom que a gente chama ele de chocolatão. É o terror de alguns empresários, né? É a personificação do leão ali, o chocolatão, né? Quando a declaração não volta e cai na malha fina, todo mundo fica apavorado, todo mundo fica perplexo, né? Assustado com o que está acontecendo. Eu queria que falasse para nós um pouco das entranhas, um pouco da parte interna da fiscalização da Receita Federal. Como é que funciona a fiscalização? Como é que eles nos enxergam? Assim, já estamos indo para o final da nossa live, logo está terminando, e eu não queria terminar sem tu falar um pouco sobre isso, né? Como é que a Receita nos fiscaliza, Miguel? Olha, hoje, a própria Admob que tu falou é uma obrigação que a Receita fez para as imobiliárias, juntamente para ela ter mais ferramenta de fiscalização. Porque daí a imobiliária é obrigada a informar quanto o cara pagou por um imóvel, quanto ele pagou de aluguel. Por exemplo, uma clínica médica. A clínica médica ela tem que fazer a DMED, que é a mesma coisa. A clínica tem que informar quanto o paciente gastou ali, justamente para o governo ter mais ferramenta, ter mais base de dados para juntar com as suas informações ali, tá? Hoje, o cartão de crédito, as operadoras de cartão, elas são obrigadas a informar quanto tu gastou de cartão mensal. Aquela pegadinha de quando tu vai no mercado ali, quer dar o CPF? Aquilo ali é mais uma forma para saber quanto tu tá gastando e indiretamente quanto tu tá ganhando, né? Porque se tu é um empresário que tira um salário de Prolabore, mas gasta 2, 3 mil no Bourbon, 5 mil de cartão de crédito, algum problema deve ter, né? Então, o que acontece? Hoje a Receita Federal, ela junta banco, cartão de crédito, nota fiscal, compra pela internet. Em 2015, 2006, a Receita Federal encomendou um computador da IBM nos Estados Unidos, o T-Rex, o apelido dele é T-Rex, que ele tem 1 tonelada ou 1,5 toneladas, o peso do T-Rex. Ele tem a capacidade de processamento de informações, não só com um país como o Brasil, mas juntando Brasil, Estados Unidos e França. Parece que em 2, 3 dias o T-Rex ele tem a capacidade de cruzar as informações das declarações que a pessoa envia, no caso a tua declaração de imposto de renda pessoa física, ou a tua empresa, a tua declaração de renda pessoa jurídica, com todos esses dados que a gente falou agora, com cartão de crédito, com movimentação bancária, com o CPF que tu dá lá no mercado, com o que tu comprou de nota eletrônica, isso em dias. Então, até o T-Rex, o que ele faz? A tua movimentação financeira, de tempo em tempo, ele puxa e guarda numa pasta com o teu CPF. Então, o dia que o fiscal quiser te fiscalizar, ele só digita o teu CPF, hoje em dia, né?
Caramba! E botaram o nome de T-Rex, ô Miguel. É um monstro, né? É um monstro, né? E o software que eles inventaram, que eles fizeram, é o Arpia, que é a maior ave de rapina do Brasil, né? É a Arpia. Que interessante, né? Então, quase que não tem como escapar, né? E a malha fina, caiu na malha fina, não tem escapatória, né, Miguel? As multas são pesadas para quem cai na malha fina, é pego de surpresa ou não? A nível de pessoa física, o que está acontecendo? Agora é uma coisa que dá até medo. Esse ano começou, o processamento da tua declaração pessoa física acontece em no máximo 24 horas. Até ano passado, tu enviava uma declaração, às vezes levava meses para a tua declaração ser processada. Hoje, tu envia uma declaração pessoa física, o processamento sai no outro dia. Isso quer dizer o quê? Eles estão muito bem munidos de ferramenta, né? E de informações, tá? Agora, se tu cair em malha fina, tu no caso da pessoa física, no outro dia tu pode verificar se a tua declaração está pendente ou se ela foi processada. Se no outro dia a tua declaração continuar pendente, ela ficar pendente e não for para informação de processada, vai aparecer no site da Receita a pendência. Ou seja, ó, tu teve um rendimento de uma aplicação financeira de R$ 100, mas tu não informou. Aí tu vai na tua declaração, retifica e envia de novo. E ela é processada. Ou seja, há mais ferramentas, mas também o sistema melhorou nesse sentido. Tu vê, tu antecipa o problema e tu já envia a informação correta. Entende? Agora, na pessoa jurídica, que ainda há um medo grande, né? Eles ainda não começaram a cruzar de forma maciça, parece que eles começaram a cruzar mais nessas empresas de importação e exportação, tá? Mas as empresas aqui internas, ainda eles não começaram a fazer essa caça às bruxas que o T-Rex tem capacidade para fazer ainda. Talvez um dos caminhos que a Receita vai tomar vai ser esse de fiscalizar, né? Eu acho que invariavelmente é comparar aquele que ganhou 10 e gastou 20 ou 30, né? E ela retroage quantos anos, Miguel? Os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos? Os últimos 5 anos, e se verificar, vamos dizer, que nem exemplo, se até nas pessoas jurídicas, as últimas notificações que a gente viu não foi em caráter punitivo no sentido de aplicar multas severas. Eles enviam informações dizendo, ó, há uma divergência entre o que tu declarou e a base de dados e o que o cartão de crédito informou da tua empresa. Então tu vai lá, retifica e envia de novo e claro, no caso da pessoa jurídica, paga o imposto, paga a diferença. Agora, se tu te negar a enviar a informação correta ou prestar informações, aí, claro, aí se tu ficou devendo 50 mil de imposto, tu vai pagar 100, porque daí a multa é 100%, podendo chegar até 200%. Né? Eu tenho conhecidos que foram pegos na malha fina e pagaram isso 60, sei lá quantas, 80 vezes, e que realmente tinham esse problema e acabaram, sim, sofrendo a sanção disciplinar. Evidentemente que não é do T-Rex porque ele é novo, isso é antes do T-Rex, né? Mas dá até medo, né? Dá até medo. Dá até medo. A gente procura, até porque quem tem empresa constituída e trabalha muito com nota fiscal, nós trabalhamos com serviço, né, Miguel? E o Brasil é movimentado pelo serviço. Eu acho que 70% das empresas brasileiras trabalham com serviço, né? Cada vez mais o Brasil ele acabou se voltando muito para isso, né? E aí tu acaba ficando pouco na informalidade. A informalidade ela acaba incomodando às vezes nesse sentido. E eu acho que a tendência do futuro é cada vez mais o cerco apertar, né? A gente adquiriu esse ano passado eu fui num congresso de contabilidade e a gente adquiriu um sistema onde antes de eu fazer o teu imposto de renda, eu cadastro os teus dados e o que o sistema faz? Ele de 15 em 15 minutos, ele tem um robozinho verificando o processamento da tua declaração. Ou seja, eu envio a tua declaração, mas a gente não espera vir uma cartinha, a gente não espera vir alguma informação da Receita. De 15 em 15 minutos, ó, o cara caiu em malha fina ou deu pendência, já avisa pra gente já fazer essa retificação na declaração.
porque é que nem tu falou, o cara pagou 60, 80 vezes o que tinha que pagar, né? O porcento, então é complicado. A gente tem que trabalhar cada vez mais em se antecipar a isso ocorrer, né? Essa divergência. Sim. Isso é importante. Obrigado, Miguel, pela tua presença aqui na nossa live da Imobiliária 10 com a B2B, gestão de lançamentos. É um prazer enorme hoje estar entrevistando Miguel Medeiros, diretor da Organite Contabilidade. Miguel, a última pergunta que eu queria te fazer sobre esse assunto, né? Agora, com o final da pandemia, algumas empresas sofreram bastante, né? Algumas deixaram de pagar imposto, algumas tiveram problemas com seus impostos, né? Acabaram acumulando uma carga muito grande de impostos que foram ficando para trás, né? E a pergunta sempre que é feita aos contadores, né? Sempre que é feita no final do ano, sempre vai ter um refis que fala, né? Se eu não me engano, o governo está preparando algum pacote que tu sabe aí das entrelinhas, eu sei que tu é bem relacionado nesse meio, né? Algum pacote para ajudar as empresas que sofreram com a questão tributária, com a questão de imposto. Como é que tu vê isso aí, Miguel? O que o mercado de contabilidade está dizendo? Como é que o governo vai nos ajudar nesse sentido? Já existe alguns parcelamentos que têm um prazo maior, tá? Saiu um estilo de refis com diminuição boa de juro e multa, só que eu acho, já foi aprovado, só que eu acho que não vai cair muito em uso, porque tu tem que comprovar para a Receita que tu teve uma queda de receita por causa da pandemia e é só débitos de março para cá. Ou seja, né? Só que o problema é que quem é que fechou nesse meio tempo? Quem já estava com algum problema. Né? O cara que está estruturado pode até ter dado uma caída, mas via de regra ainda tá tocando, né? Então, se fala muito no meio político e contábil e está tramitando alguns refis, que nem tu falou. E eu acho que por ser ano de campanha, isso vai sair sim. Vai sair algum refis com juro e multa 80%, 90% de diminuição. Mas sempre lembrando que eles fazem isso até 10, 12 anos para pagar, só que essa diminuição alta de juro e multa, ela é sempre para quem paga uma quantidade mínima de vezes. Então, tu vai ter 80% de juro e 90% de multa, mas pagar em 12 vezes. Mas aí o cara que está apertado não vai pagar em 12 vezes, né? Mas isso é bom para parcelar mais a long play, né? Mas vai sair sim, por ser ano de campanha, eu tenho quase certeza que sim. Essa questão é importante, eu queria te perguntar isso, até porque tem alguns empresários aqui, alguns que porventura passaram uma certa dificuldade, já vinham há algum tempo sofrendo com isso, é importante saber, né? Mas chegamos ao fim da nossa live, Miguel, obrigado pela tua presença, foi muito esclarecedor das tuas questões, fico muito contente de poder trabalhar contigo, a gente já está junto há bastante tempo, né, Miguel? O Miguel nos ajudou bastante aqui ao longo do tempo, sempre disposto, o time dele, a Polaca, o Marcos, meu amigo, o Gogó de Ouro também, né? Todos ali sempre solícitos. A Organite é um escritório que tem larga experiência. Aliás, eu não vou falar, eu queria que tu falasse um pouco da Organite, deixasse o teu recado aqui para os nossos ouvintes, para essa live que vai ficar no nosso canal do YouTube, vai ficar, eu acho que vai colocar também na Organite, nós vamos colocar nas nossas mídias sociais. Deixa o teu endereço, Miguel, o teu telefone, né? Faz aí a tua propaganda da Organite. Opa, é que eu não sou muito bom de propaganda, né? Esse é o problema, justamente, os contadores não sabem vender o negócio deles, né? Eles sabem fazer contabilidade. Bom, a gente está aqui na Rua Venâncio Aires, 800, sala 204. O nosso telefone é o 3475-1490. O nosso WhatsApp é o 995-16-0338. A gente já trabalha há algum tempo como o Luciano, aí, como ele já deu né, já falou brevemente para a gente. E a gente está aqui no que precisar aí, departamento pessoal, fiscal, contábil, abertura de empresa. O que precisar, a gente está aí. Obrigado, Miguel. E sobre as questões de marketing, tem o Rogério Bá para te ajudar aí, né? Ele vai te ajudar bastante. Tinha que ser 3, né? Ele vai te ajudar. Obrigado, Miguel. Miguel Medeiros, diretor da Organite. Obrigado por essa live. Obrigado, pessoal, por ter estado conosco. Abraão,
Obrigado, João Nielsen Júnior. Obrigado, Kleber. Obrigado, Cris. Obrigado, Silvana, Claire. Enfim, Joãozinho de novo, Wagner, Nicola, enfim, obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima quinta, na nossa próxima live, um abraço. Um prazer, Luciano, valeu. Obrigado.